Dia 22 de março. São Nicolau de Fluet, eremita, 1487. São Nicolau de Fluet, chamado também de Rocha ou Berger, nasceu em 1407 na Suíça, em Schausleben, pequena aldeia do cantão Unterwalden. Passou a mocidade na casa paternal, ajudando ao pai nos trabalhos do campo. Sem cultura espiritual, possuía Nicolau profunda piedade. Embora seu desejo fosse viver afastado de tudo e de todos, cumprindo a vontade dos pais, casou-se com Dorothea Wischling, moça muito religiosa e virtuosa. Deus deu ao casal 10 filhos. Descendentes desta família existem ainda, e um dos filhos de Nicolau foi vigário de Schausleben. Na descendência se contam até hoje mais de 30 sacerdotes. Nicolau ocupou por muitos anos o cargo de juiz. Convidado diversas vezes para ser presidente do cantão, sempre declinou de si esta dignidade. Tomou parte ativa em diversas guerras, como por exemplo na Guerra de Zurique, numa expedição contra os austríacos e na Guerra de Turgal. Como soldado, vivia sempre honestamente, não dispensando nunca as práticas de piedade. Aos companheiros, além do bom exemplo, dava conselhos, repreendendo-os quando se entregavam a excessos lastimáveis. O desejo de viver na solidão nunca mais o abandonou. Afinal, conseguiu esse ideal. De combinação com a mulher, tendo feito as disposições necessárias na família, separou-se de todos e procurou um lugar onde só com Deus e só para Deus pudesse viver. Depois ele, por diversas vezes, ter mudado de paradeiro, ficou morando num lugar ermo e abandonado, nas margens de Melcha, distante 1/4 de hora de sua casa. Os seus construíram-lhe ali uma capela e uma pequena cela, e ele mesmo fundou, em 1482, uma capelania. Nicolau passou o resto da vida naquele lugar, extraordinariamente rigoroso para consigo. A vida decorreu-lhe no meio de orações, penitências, jejuns e toda sorte de mortificações. Tinha por cama uma tábua e de travesseiro servia-lhe uma pedra. A cela era tão baixa que Nicolau, homem de alta estatura, mal podia andar nela. Nos domingos e dias santos ia assistir à missa em Schausleben e, por mais frio que fizesse, não caía de outro modo, senão descalço e com a cabeça ao léu. Oração e meditação eram-lhe ocupações contínuas. Diversas vezes fez romarias a Einsiedeln e Engelberg. Nicolau, naquele ano, se tornou o conselheiro e consolador de muita gente, e não eram só as pessoas da vizinhança que o vinham procurar na cela. A fama do santo transpôs os limites da Suíça e por toda parte gozava da maior estima e veneração. De Estrasburgo, Halle, da Remânia, de Itália, vinham pessoas de posição pedir conselho ao eremita, buscar consolo nas mágoas. Nicolau recebia a todos com muita bondade e ninguém o deixava sem sentir alívio nas dores. Amável, hospitaleiro e versado, não se implicava com os negócios do século, e era inacessível a mexericos e intrigas. Deus o distinguiu com graças extraordinárias. Durante todo o tempo da vida de eremita, isto é, 22 anos, não tomou alimento de espécie alguma. O corpo de Nosso Senhor, na Sagrada Comunhão, dava-lhe o sustento sobrenatural, conservando-lhe também a vida material. Este fato extraordinário mereceu a atenção da autoridade civil e eclesiástica. O bispo auxiliar de Constança com o governo federal organizaram independente um do outro, comissões examinadoras que sujeitaram o santo à mais rigorosa fiscalização. O exame terminou com o reconhecimento do fato. Muitos outros milagres Deus obrou por intermédio de seu humilde servo. A muitos pecadores, Nicolau desvendou o estado da consciência, convidando-os a voltar para Deus. A um jovem que se lhe apresentou em trajes que acusavam muita vaidade, disse: quem tem boa consciência não precisa de enfeite. Tua consciência estaria em melhores condições se não fosses tão vaidoso. Ao menino predisse muita vida e a um outro morte próxima. Um terrível incêndio ameaçava a destruição da aldeia de Sain. Nicolau subiu a uma montanha, fez o sinal da cruz sobre a povoação e, no mesmo instante, a fúria do elemento desencadeado cessou. Grandes e funestas dissensões entre os cidadãos e partidos foram pacificamente resolvidas pela intervenção de Nicolau. É significativa a maneira como queria que se tratasse sacerdotes notadamente indignos. Aos sacerdotes deveis respeito e obediência aos conselhos que vos dão, embora a vida de alguns seja inedificante e culposa. Como a água limpa da fonte não altera seu valor, tendo por condutores encanamento de chumbo ou cobre, de prata ou ouro. Assim recebeis a graça de Deus pelos sacerdotes, quer que estes sejam bons ou maus.
O grande eremita morreu santamente na idade de 70 anos, em 21 de março de 1487. O corpo foi sepultado em Chasselet. Nicolau foi beatificado por Clemente IX em 1669. Reflexões. Primeiro, o jejum não goza de popularidade e logo no princípio da quaresma chovem os pedidos aos confessores para que deem dispensa do jejum. Quem não está em condições de poder jejuar também não tem obrigação de observá-lo. O aborrecimento do jejum pode ser muito natural, mas não é comum entre os santos que, sem exceção, ao jejum se recorriam como a um dos meios mais eficazes de restabelecer-se na graça de Deus e munir-se contra as insídias do inimigo. Se Cristo fez o sacrifício de morrer por nós, não podemos também fazer o sacrifício por seu amor e observar pelo menos algum jejum, praticar alguma mortificação, cujo resultado é muito mais vantajoso à alma do que desvantajoso ao corpo enfraquecido? 2. Sentindo-se seriamente doente, Nicolau de Fluet não esperou até que ele lembrasse receber os santos sacramentos. Ele mesmo reclamou que ele os trouxesse. Se um dia Deus te mandar uma doença mais grave, um dos seus primeiros cuidados deve ser providenciar a recepção dos santos sacramentos. Tolos são os que, em vez de reclamar a presença do sacerdote, tudo fazem para afastar-lhe a visita e protelar a recepção dos sacramentos, que tanto bem fazem a alma do enfermo moribundo. Rejeitar os santos sacramentos ou é ignorância ou ingratidão, descúria ou maldade. Ingratidão é rejeitar uma graça que Deus, nosso Senhor, nos mereceu pelo seu sangue derramado na cruz, e maldade é resistir por vontade ao chamamento de Deus que quer a salvação do pecador.